Aleluia, queridos. Mas quero trazer uma palavra para você hoje, cujo título dela é Valores Básicos do Cristão, e pretendo ser bem breve nessa palavra, por isso peço que você preste atenção, esteja junto, e já vou logo adiantando, deixe Deus falar contigo a respeito disso. E enquanto eu estava orando, o Senhor me trouxe essa palavra, ela é um pouco forte em alguns pontos, mas peço que realmente você abra o seu coração e deixe Deus ministrar aí a sua vida. Amém, queridos? Vamos lá então. Todas as nossas escolhas, as coisas que nós vamos decidindo ao longo da nossa vida, elas têm a tendência de nos tirar de uma direção e nos colocar em outra. Por exemplo, se eu decido ir para cá, eu automaticamente não estou indo para lá. É muito óbvio. Cada vez que nós tomamos a decisão de caminhar numa direção, caminhar em direção de algo, nós automaticamente estamos tomando a decisão de ir na direção oposta de outra coisa. Pois bem, primeira coisa, querido, Deus em primeiro lugar. Nós, ao entregarmos a vida para Jesus, precisamos tomar a decisão de colocar Deus em primeiro lugar. E é óbvio que se você coloca Deus em primeiro lugar, você está se afastando de colocar qualquer outra coisa em primeiro lugar, porque só existe um primeiro lugar. E ao decidir que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador, ao decidir que esse único primeiro lugar é de Deus, é de Jesus Cristo, significa que você tem que tirar necessariamente todas as outras coisas desse pedestal. A única coisa que pode estar sobre ele é exclusivamente Deus. Se você quiser acompanhar em Marcos capítulo 12, versículo 30, Marcos capítulo 12, versículo 30, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Amém? Não há como ser um cristão e continuar vivendo do mesmo jeito. Como eu falei, quando você decide ir para cá, automaticamente você está decidindo não ir para lá. Quando você decide entregar a sua vida para Jesus, ao mesmo instante você está decidindo tirar coisas que ocupavam primeiro lugar na sua vida para que Cristo ocupe esse lugar. Amém? Então, amar a Deus sobre todas as coisas é a primeira coisa, queridos. Toda pessoa, ela tem algo ou alguém nesse primeiro lugar da sua vida. Alguns colocam um par romântico, a pessoa por quem está apaixonada, e colocam isso como a primeira coisa, a coisa mais importante. Outros, já que é dia das mães, outros colocam o filho. E tudo que fazem, tudo que pensam é no filho. E alguns até se deprimem, se entristecem, porque depois o filho casa, vai embora. E aí, se o número 1 era o filho não está mais ali, isso causa um grande problema no coração. Outros colocam a carreira, o dinheiro, a fama, o status. Mas, já que você é um cristão, Deus precisa estar em primeiro lugar na sua vida. O que implica isso? Olha, necessariamente, cada inspiração, cada respiração, cada passo, cada palavra que você dá, precisa ser agora para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa mensagem é muito simples. Basicamente é como se você estivesse trabalhando num departamento onde o gerente é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus Cristo. E tudo que você faz naquele departamento tem que servir para que a missão daquele gerente seja atingida. E agora você entregou a sua vida para Jesus, então cada coisa, tudo que você faz, precisa ser para a honra e glória de Jesus Cristo. Você entrou no ministério de tempo integral. Tudo agora que você pensa e faz, precisa ser para a honra e glória de Jesus Cristo. Dá uma pensada na sua vida. Você tem conseguido viver dessa maneira? Reflete um pouco aí nos seus dias. E se Deus está em primeiro lugar em sua vida, querido,
Como é que eu estou servindo a Cristo? Com as minhas palavras. A maneira como você fala, ela reflete que Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida? A maneira como você usa as suas palavras, para começar, né? Por favor, isso todo mundo sabe. Você, como um filho de Deus, você não pode dizer os famosos chamados palavrões, e não é paralelepípedo, nem consegui falar, nem ornitorrinco e nem coisa alguma desse tipo. São aquelas palavras que não se deve pronunciar. Isso não deve sair da sua boca, mas não só isso. Frases com falta de amor, palavras que machucam o coração das outras. Porque isso às vezes acontece até em discussão de casal. Às vezes a pessoa é crente, ela não vai sair no soco, né? Mas às vezes ela libera palavras com a intenção de ferir o outro. Isso não cabe a uma pessoa que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. No trabalho, como você age lá dentro precisa de alguma maneira testificar que Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida, trabalhando com honestidade, trabalhando direitinho, sendo um profissional exemplar. A sua maneira de dirigir, ela precisa anunciar Cristo. Eu sei que às vezes nós somos tentados a anunciar bem outra coisa que não é Cristo, misericórdia, né? Mas aí eu estava escrevendo essa palavra, buscando direção de Deus, e aí depois eu precisei sair de carro e vi que tinha um homem tentando sair da garagem. E aí eu refleti nisso e pensei um pouco nisso, assim, como eu posso refletir Cristo? Então eu fiz sinalzinho para o que vinha atrás, dar uma seguradinha, fiz sinalzinho para ele vir, e eu dei uma rezinha, ajeitei o carro para cá, para lá, ele conseguiu sair. E aí eu fiquei pensando, quanto tempo aquele camarada ia ficar tentando sair da garagem, né? Quanto tempo ele ia ficar ali naquela tensão, e com um gesto simples eu pude aliviar o dia dele. Então até o nosso modo de dirigir, de pensar, de caminhar, ele tem que servir para colocar Deus, para mostrar que Deus, ele está em primeiro lugar nas nossas vidas. No trato com os nossos vizinhos, né? Hoje eu moro ali em apartamento, é um pouquinho mais difícil da gente ver os vizinhos, por incrível que pareça. Mas às vezes quando moro em casa é um pouco mais fácil. Como é a nossa maneira de lidar com os nossos vizinhos, né? Enfim, quando morava lá em Cristal ainda, né? Tinha alguns vizinhos que, como aí é vizinho com cerquinha de tela, dá para um enxergar o outro. Às vezes um dava abacate para o outro, um dava pão para o outro, e a gente se relacionava. A sua maneira de fazer negócios, ela precisa denunciar que Cristo ocupa o primeiro lugar na sua vida. Ou quando alguém chega para negociar de você, fica com medo de perder tudo, porque você arranca tudo que pode, né? Ou você é daqueles que, claro, procura seu benefício, óbvio, mas sem extorquir, sem usurpar as pessoas. A maneira como você se veste precisa denunciar que Cristo ocupa o primeiro lugar da sua vida. Como assim, pastor? Nós não somos igrejas de uso e costumes, mas a maneira como você se veste, se porta, ela também denuncia se Cristo de fato ocupa o primeiro lugar na sua vida. Se a maneira como você se veste, as pessoas elas ficam tentadas a pecar, então você não está colocando Cristo em primeiro lugar na sua vida. Você precisa revisar aí o seu guarda-roupa. A maneira como você honra os seus pagamentos. E nesses dias é importante também dizer, se eventualmente por uma questão aí que fugiu do seu controle, não foi possível honrar algum pagamento, entre em contato com a pessoa, tenta resolver, negociar, explicar a situação, mostrar que Deus de fato está em primeiro lugar na sua vida. Outra coisa muito interessante que mostra se de fato Deus está em primeiro lugar na sua vida, é a maneira como você procede quando ninguém está te olhando. Especialmente quando você sabe que nenhum dos irmãos da igreja está vendo, quando você sabe que ninguém está te olhando. Como é que você procede? Como você age quando ninguém está vendo você? Outra coisa que denuncia se de fato Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida. O que você tem assistido aí na sua televisão? Eu sei que alguns tiveram um pouco mais de tempo aí nesses dias para olhar, outros não, né? Continua a mesma rotina. Mas o que você assiste? Essas coisas que você anda olhando aí na TV, dá para você colocar Jesus junto no sofá e dizer, vem cá Jesus, vamos assistir comigo essa série? Ou você passaria muita vergonha
se tocasse a campainha ou batesse na porta e você abrisse e desse de cara com Jesus, você ia dizer, uau, espera que eu vou desligar a TV antes do senhor entrar. Pensa um pouco. Deus, ele tem que de fato estar em primeiro lugar. Isso implica uma mudança em todas as áreas da nossa vida. O que você escuta? Sabe, você tranquilamente partilharia o seu fone de ouvido com Jesus? Porque tem músicas, tem canções que são totalmente contrárias àquilo que são os princípios ensinados na palavra de Deus. Entende? Então, ter Jesus em primeiro lugar na nossa vida implica necessariamente em virar as costas para muita coisa. Eu volto a repetir, se eu me viro e começo a caminhar para cá, automaticamente eu virei de costas para lá. E quando você toma a decisão, agora eu vou seguir a Jesus Cristo, automaticamente, por estar caminhando na direção de Jesus Cristo, você se coloca de costas para o diabo, para a carne e para o mundo. Mundo não em relação a pessoas, mas a sistema pecaminoso. Você não tem como seguir na direção de Cristo sem dar as costas para as coisas que Cristo condena. Porque se você está agora seguindo Cristo, mas ao mesmo tempo quer dar uma seguidinha naquelas coisas que são opostas, não vai dar, isso não vai funcionar. Então Deus precisa ocupar o primeiro lugar na sua vida, isso vai mudar os teus valores. Amém, querido? Deus realmente ocupa o primeiro lugar na sua vida? Pensa aí, isso vai gerar também alguns hábitos na sua vida. Hábito de oração. Não, meu irmão, como você vem me dizer que Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida se você não tem vida de oração, se você não ora? Orar é a coisa mais básica de um cristão. Orar é como a respiração, querido. Você precisa aprender a orar. Você precisa aprender a ter relacionamento com Deus, a conversar com Deus. Quem sabe começa de pouquinho e vai evoluindo. Você precisa ler a Bíblia. Ler a Bíblia é como tomar água para o cristão, né? Ele precisa toda hora estar hidratando, estar tomando mais água. Você precisa da palavra de Deus. Mas eu não gosto de ler. Então pelo menos, meu querido, pelo menos escuta uma Bíblia em áudio, mas não fica sem ser alimentado pela palavra de Deus. Pede para o marido ler, para a esposa ler, para o filho ler, mas dá algum jeito da palavra de Deus ela entrar, ela penetrar dentro do seu coração. Outro hábito que você vai ter que ter para seguir a Cristo é o hábito de congregar, de estar junto com os outros irmãos. Pastor, mas a gente está agora de quarentena, não pode esse negócio. Não, mas você pode congregar através do culto online, através da sua célula online, né? E vá conversando com o seu líder de célula, discipulador, líder de rede. Você vai encontrando algumas maneiras aí, alguns mecanismos para não parar de congregar, mesmo com essa questão do distanciamento. Então, Deus em primeiro lugar é um valor necessário do cristão. Ou Deus está em primeiro lugar na sua vida, ou você precisa rever esse seu cristianismo. Segunda coisa que eu quero lhe falar hoje, de um valor de um cristão. Deus em primeiro lugar, família, querido. Família, a família, ela tem que estar em segundo lugar na sua vida. Logo depois de Deus, você precisa colocar aí a sua família. Eu poderia escolher muitos versículos, mas eu pego esse de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria casa, da sua própria família, negou a fé e é pior que o incrédulo, é pior do que o descrente. Se você não é uma bênção dentro de casa, querido, você não é bênção em lugar algum. E aí não estou falando da receptividade que as pessoas da sua casa vão ter, né? Porque você pode ser uma bênção de cristão, mas de repente tem alguém na sua casa que não tem receptividade a isso. Aí já não está dentro da... não é culpa sua. Mas eu estou falando de você, das suas atitudes, da sua maneira de falar, da sua maneira de agir, da sua maneira de você. Estou falando do que toca a você especificamente. Se você não for uma bênção dentro de casa, você não é uma bênção em lugar algum. Se você não é capaz de beneficiar de alguma maneira as pessoas que moram dentro da sua casa, você não vai mudar o mundo, é coisa nenhuma. Você tem que começar mudando aqui dentro e depois aplicando essa mudança no seu trato, no dia a dia com as pessoas que moram aí com você. Amém?
Quando você chega em casa, as pessoas que lá estão, elas sentem alegria ou tristeza por causa que você chegou? Elas ficam felizes ou elas ficam apavoradas que você chegou? Elas, ai não, lá vem, ai. Ou elas, chegou papai, chegou mamãe, filho, vem cá. Elas ficam felizes com a sua chegada, ou a sua chegada traz um peso na casa, traz aquela nuvem carregada, parece que vai começar um temporal. O que é a sua presença, querido? Você precisa ser uma bênção na sua família. Bênção para a sua família. Uma fé que não transforma nem a sua maneira de lidar com as pessoas dentro de casa, não é uma fé que vai mudar o mundo. Existem homens que são aí muito carismáticos, queridos, com as mulheres do trabalho. Minha querida colega, posso pegar aqui essa régua por gentileza? Não sei mais o que. Olha, passei na máquina de café, peguei um para mim, para você também. Tão querido, tão educado, né, no trabalho, mas chega em casa é um cavalo. Mulher, cadê meus tênis? Cadê aquela roupa para lavar? Não sei o que. Escuta a mensagem até o final, vai entender, mas em certo sentido você é um adúltero, porque você está entregando tudo para as colegas do serviço, mas não está entregando um carinho, um amor, uma gentileza para sua família dentro de casa. Você está errado, você precisa mudar. Se você tomou a decisão de seguir a Jesus, você vai ter que se dar as costas para certas atitudes. Você pode estar entregando o seu coração para alguém que não é a sua esposa. Tem mulheres que fazem toda a gentileza no trabalho, né? Me alcança? Claro, te alcanço, tá aqui. Trouxe também um cafezinho. Não sei o que, quer que eu te ajude nisso? Deixa eu ajeitar a sua gravata, você vai para a reunião, tá meio torta, não sei o que. São tão queridas, tão amáveis. Mas, se o homem em casa inventar de dizer, amor, pode fazer um cafezinho para mim? O quê? Eu também trabalho o dia inteiro fora. Tu tá pensando o quê? Né? E já solta assim. Então, querida, se você coloca Deus em primeiro lugar, você tem que colocar a família em segundo lugar. E você precisa rever a sua maneira de lidar com as pessoas e com as coisas dentro aí da sua casa. Mulheres que de repente, né, se empiriquitam toda para ir para o serviço, ou bater perna no centro, mas quando estão em casa, estão o tempo todo de pijama só, né? Então, estão toda empolgada para sair, para passear, mas não estão empolgadas para estar em casa junto com o seu marido. Ou aquele marido, então, que ele sempre tem dinheiro, né, para comer um lanche com os amigos, ou vai jogar um futebolzinho, agora até nem está tendo, né? Mas sempre paga aquela coca, mas em casa, os guri estão com as calças curtas aparecendo as canelas e os tênis apertados. Você é um adúltero, querido, fazendo isso, porque você está suprindo as pessoas de fora em detrimento de cuidar de quem está dentro da tua casa. Isso é pecado. Você precisa rever teus conceitos e amar mais a sua família, amar mais as pessoas que moram dentro da sua casa. Você precisa cuidar delas. Acompanhe o meu raciocínio e já falei isso. Se você está andando com o seu carro está legal, está tudo bem, você abastece, logo depois daquilo o carro começa a falhar, vai no mecânico, o mecânico abre e fala, gasolina adulterada. Qual é a conclusão que você chega? Colocaram coisas dentro dessa gasolina que não deveriam estar aqui. Colocaram coisas aqui dentro e essas coisas elas não deveriam estar aqui dentro. Então quando você coloca coisas erradas para dentro da sua família, você coloca coisas que lá não deveriam estar, você está adulterando aquela constituição familiar e não é a isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou a amar a Deus sobre todas as coisas. Pastor, mas a Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Por que o Senhor botou família? Quer alguém mais próximo que teu marido, tua esposa, teus filhos? Então, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Mas em seguida, meu querido, coloque aí a sua família. Amém? Não misture coisas no meio da família que não deveriam estar ali. Deixa eu te perguntar uma coisa.
Vamos ver se você está amando a sua família. Que série teus filhos estão na escola? Você sabe? Você sabe quem são os amigos dos teus filhos? Você sabe com quem eles convivem? Quem são os amiguinhos deles? Então vamos lá, uma um pouquinho mais difícil. Você sabe a data de nascimento de todas as pessoas que moram contigo dentro dessa casa? Faz um teste. Bom, né? Não vamos brigar, gente, por favor, calma aí. Mas dá para fazer um testezinho. Você sabe a data de aniversário de todo mundo que mora aí dentro da sua casa? Queridos, eu me esforcei, né, para decorar tanta data de nascimento, mas agora já decorei até o CPF da minha esposa. Mas nós temos que amar as pessoas que moram com a gente. Se nós não conseguimos ter amor, né, e aí novamente eu digo, você pode amar, a decisão de ser recíproco, isso depende da outra pessoa, mas se você não conseguir amar e manifestar amor para quem mora com você, como é que você vai conseguir manifestar esse amor para as pessoas aí ao seu redor? Se você não consegue valorizar a sua família, não queira bancar uma de super crente. Tome a decisão de valorizar as pessoas da sua casa. Amém? Valorizar as pessoas da sua casa. Então a primeira coisa dos valores básicos de um cristão: Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, a família. Outra coisa importante: igreja. A gente gosta muito daquela frase do pastor Carlito Paes: igreja não é um lugar para ir, é uma família para pertencer. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, a Bíblia diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, você não esquece, pelo menos espero que não, da sua família durante uma pandemia. Você não esquece. Por que você esqueceria da sua família na fé? Por que você esqueceria da igreja? Por que você esqueceria dos irmãos? Sabe? Por que você deixaria de ligar para aqueles irmãos da sua célula, que vocês estavam toda semana juntos, e aí deu essa pandemia e você não ligou nenhuma vez ainda para os irmãos da sua célula? Ô meu querido, que isso? Né? Com a sua família você faz isso? Não. Eu, pelo menos, agora com a minha família, fico fazendo chamada de vídeo, né? Nunca fazia chamada de vídeo, e agora com essa história de pandemia, parece que a gente quer ver. Por que você não liga para as pessoas da tua célula? Faz chamada de vídeo, olha para elas. Querer ser igreja. Durante a pandemia você não deixa de cuidar da sua família, de manter a sua família suprida, de trazer os alimentos para dentro de casa. Então, por que durante esse tempo você deveria deixar de trazer seus dízimos, as suas ofertas e tudo mais? Entende, querido? Nós precisamos manter nossa fidelidade ao Senhor Jesus. Inclusive, muitos de vocês, glória a Deus por isso, têm sido fiéis nos seus dízimos, fiéis nas suas ofertas. Se você quiser, você pode entrar lá no site fontecaxias.com, lá você tem as informações. Aqui embaixo nas descrições também você encontra todas as informações necessárias, ou se você quiser também acessar, enfim, está tudo descrito aqui para que você possa entrar, acessar, se informar. Mas às vezes, né, você vinha aqui no culto pessoal, trazia, sei lá, vamos supor uma oferta de R$10 a cada domingo, né? E aí você seguiu sendo fiel nos seus dízimos, mas naquelas ofertas, como você não veio no culto, você também não as fez, né? O que daria para a gente fazer? Eu dava 10, são 4, então já vou fazer junto com o meu depósito do dízimo também essas ofertas. Amém, querido? Então você pode estar fazendo parte de tudo isso. Não se esqueça, querido, você tem aí, pastor, mas eu não sei depositar na caixa, é conta da igreja na caixa, mas lá no site você tem as informações, você pode fazer por boleto, por cartão, de débito, de crédito, de todas as formas que você quiser, porque nós somos uma família, querido. E quando nós somos uma família, nós queremos cuidar uns dos outros. A igreja não está fazendo estoque de dinheiro, não está repartindo lucros. Nós estamos unicamente buscando
continuar a fazer a obra de Deus, honrar nossos compromissos, e você faz parte dessa família. Quando essa igreja ela mantém esse pavilhão que nós temos, o aluguel em dia, você faz parte disso, querido, você faz parte dessa família. Quando nós podemos pagar essa energia elétrica usada aqui, todas essas questões, você faz parte disso, você faz parte dessa família, amém? E nós precisamos poder contar uns com os outros. Então é Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, e você ser uma família da fé, ser igreja. Sabe, chegou esses tempos agora, e eu pergunto para você, onde é que andam os seus discípulos? Você tem tido contato com os seus discípulos nesse período? Você tem ido atrás do seu discipulador? Você tem ligado para os seus discípulos, ligado para o seu discipulador, procurado manter o contato, procurado ver como é que está o pessoal, procurado ver se está todo mundo bem? O fato de nós não estarmos tendo os nossos cultos presenciais não significa que a igreja parou. A igreja continua funcionando, querido, porque igreja somos nós, o povo de Deus. A igreja está funcionando, então funciona você também, irmão, amém? Pega o seu telefonezinho abençoado aí, liga para os seus discípulos, liga para o seu discipulador, liga para o pessoal da célula, entre em contato, manda mensagem, busque a Deus, participe da sua célula online, vamos estar mantendo o nosso contato, não vamos deixar o nosso coração esfriar. Uma pessoa que coloca Deus em primeiro lugar é uma pessoa também que ama ser igreja, uma pessoa que ama ser corpo de Cristo. Isso implica coisas muito básicas. Uma pessoa que ama ser igreja é uma pessoa que evangeliza. Ah, mas e o isolamento, querido? Não tem lei no mundo e nada no mundo que impeça de você evangelizar, porque você não precisa agarrar as pessoas na rua para estar evangelizando. Você tem tantas maneiras, você pode evangelizar pelas suas redes sociais, você pode evangelizar fazendo boas ações, você pode evangelizar através da doação de alimentos, né? Entra lá em contato com o seu líder de célula, diz: eu quero doar uma cesta de alimentos, como é que nós podemos fazer? Tem tanto jeito de você evangelizar, orar pelas pessoas, enfim. Congregar no culto de celebração, esse nosso culto de domingo. Pastor, mas está online. Mas pelo fato de estar online, não significa, querido, que você vá agora deixar de congregar. Entendes? Não perca esse hábito precioso. Você vinha no culto, você se arrumava para vir no culto, né? Botava uma roupa bonita, você ia lá naquele horário e se preparava, e você sentava aqui bonitinho. E aí no culto online, não deixa quebrar isso. Se prepare também, está chegando a hora do culto, marca, se prepara, faça questão de sempre que possível olhar no mesmo horário junto com todos os irmãos, e senta lá e busca a Deus junto, e adore a Deus junto, e louva o Senhor junto, esteja participando realmente. Eu vou te pedir a gentileza, não fica, sabe, nós só temos um culto de celebração online no domingo. Eu quero te pedir a gentileza, não fica lavando a louça enquanto está tendo culto. Senta, olha para essa televisão, para esse celular, participa, não fica mexendo nas panelas, depois você vai para a cantina. Mas participa, querido, participa, fica junto, assiste o culto, deixe-se entrar nisso, participe junto. Ah, mas eu fico entediado. Começa a anotar os pontos da mensagem, começa a anotar, fica orando ali em línguas, quem sabe, enquanto você está assistindo a pregação, mas participe disso, não deixe de congregar. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus: e não deixeis de congregar, quanto mais que vedes que o dia se aproxima. Querido, quanto mais que você acredita que está perto o final dos tempos, mais ainda você precisa congregar. E se não está dando para a gente fazer o culto físico aqui todos juntos, então pelo menos congrega online. Mas para que você possa cumprir essa palavra e ter esse senso de que você está sentado aí, assistindo esse culto, mas tem vários irmãos em diversos lugares, congregando junto. Inclusive, se você está assistindo esse culto e você ainda não é um membro da Fonte Church, querido, está mais fácil do que nunca para você congregar com a gente. Comece a ser um membro online, e quando abrir as porteiras, você vai ser o primeiro a sentar numa dessas cadeiras que está aqui diante de mim e participar do nosso culto físico também. Amém? Escreve aqui embaixo se você está sendo um membro online, você não está perdendo um culto, ou quem sabe você não quer perder daqui para frente, quer estar junto com a gente. Escreve aí para que nós possamos também nos alegrar juntamente contigo. Esses dias, eles são dias também que estão servindo para separar o joio do trigo.
Sabe? Porque às vezes tudo que se precisa para manifestar quem realmente a pessoa é uma oportunidade. Queridos, Judas era um sem vergonha o tempo todo. Judas era ladrão o tempo todo. Mas ele parecia ser um cara bem organizado. E aí quando vem aquela mulher e pega um óleo que custava o trabalho de 1 ano de salário mínimo, vamos dizer assim, ela quebra aos pés de Jesus. Aí Judas olha e diz assim: ai, que horror, isso podia ser vendido e dado para os pobres. E daí o texto se abre e diz assim: ele falou isso porque era ladrão, ele queria roubar aquele dinheiro. Claro, ele não queria que derramasse aos pés de Jesus, ele queria passar a mão. Então, aquela oportunidade que surgiu revelou o verdadeiro coração dele. Se você era alguém que não dava o devido valor para a igreja de Jesus, quando nós nos reuníamos aqui, essa história de Covid aí acabou sendo uma oportunidade para manifestar no seu coração e você perceber que de fato você estava até aqui, mas você não estava dando a devido valor dentro do seu coração. Então agora, se você percebeu essa maldade dentro do seu coração, diz o ditado, né? A ocasião faz o ladrão. A gente prefere dizer assim, que a ocasião revela o ladrão. Então querido, se você se percebeu que, poxa vida, no meio dessa história toda eu descobri e talvez eu estou sendo mais joio que trigo, essa é a hora de você mudar de atitude. Essa é a hora de você começar a dar valor para a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus é a esperança da terra, como diz o Bill Hybels. A igreja de Jesus é o maior organismo de transformação da humanidade, e nós somos a esperança dessa Caxias do Sul, nós somos a esperança desse Rio Grande do Sul, porque nós temos uma mensagem de fé de um Jesus Cristo que morreu, mas que venceu a morte, ressuscitou e vive por todo sempre, e aquele que o seguir viverá para sempre também. Então ame a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é vitoriosa, a noiva de Cristo é triunfante, e essa não é a hora de pular fora do barco. Nós somos igreja, amém? Essa é a terceira coisa, esse terceiro valor tem que estar muito claro na vida de alguém que entrega a vida para Jesus: ser igreja, amar igreja, zelar por esse corpo de Cristo funcionando, orar pela sua igreja, orar pela sua célula, orar para nós logo podemos ter os cultos, orar pela preservação de tudo isso, mesmo que enquanto não estamos conseguindo nos reunir fisicamente, começar já a clamar a Deus por ideias, por inovações, por coisas que nós vamos melhorar depois que pudermos ter também os cultos físicos aqui novamente. Ser alguém engajado, alguém dedicado, sabe? Eu quero convidar você nesse momento a fechar os teus olhos, a colocar-se de pé. Faça isso, querido, mesmo aí na sua casa. Feche os teus olhos, coloque-se de pé, aquiete seu coração. E que você, se você concorda com isso, você possa dizer que vai amar a Deus acima de todas as coisas, dizendo assim: eu vou amar a Deus acima de todas as coisas. Vamos de novo? Agora junto comigo. Eu vou amar a Deus acima de todas as coisas. Agora eu já amo. Eu amo Deus acima de todas as coisas. Agora abre o olho, olha para a pessoa do lado, fala para ela: ei, eu amo Deus acima de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos à segunda coisa. Declare para o Senhor, daqui para frente eu vou amar mais a minha família. Agora você possa cheio de fé declarar que isso já é uma realidade, porque a Bíblia diz: tudo quanto pedirdes em oração, crede que já recebestes e assim será feito. Então agora você vai declarar que já ama a sua família. Declare assim: eu declaro que eu já amo a minha família. Aleluia. Agora você pode olhar para a pessoa na sua casa e você dizer para ela assim: eu te amo, eu te amarei ainda mais, mas eu quero te dizer que de hoje em diante para frente eu vou respeitar mais você, eu vou amar mais você e eu vou tratar melhor você. Amém? Pode dizer isso? Aleluia, glória a Deus. Dá um abraço no seu filho, na sua esposa, quem está aí do seu lado. E a última coisa, comprometa-se agora com o Senhor de amar a sua igreja. Feche os seus olhos de novo, declare ao Senhor: Senhor, eu assumo, repita comigo, o compromisso: eu amarei a tua igreja
a minha igreja, a nossa igreja, e me engajarei com ela, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Isso é só o começo, porque, meus amados irmãos, olha só, se alguma coisa tentar impedir nós de termos o nosso culto presencial, nós vamos alcançar multidões por esses cultos online, nós vamos compartilhar, o Espírito Santo vai tocar os corações e muitos serão impactados. E se nós podemos voltar até, aí nós vamos fazer as duas coisas junto, vamos continuar evangelizando na rede, mas vamos pessoalmente fazer culto, fazer célula. Querido, não desanime o seu coração, a igreja de Cristo nunca parou e não vai parar agora também, aleluia, amém? Olha só, conto com você, continue conosco, porque nós temos ainda mais um vídeo para entrar aí para você, muito especial. Peço que você preste bastante atenção, que Deus te abençoe em nome